Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. Hoje nós vamos conversar sobre dois eventos na área da eletricidade que aconteceram no Campus Natal Central do IFRN. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui no estúdio o professor Augusto César Fialho Vanderlei, professor do Campus Natal Central, do curso de Engenharia de Energia, de Eletrotécnica e de outros cursos. E também como convidado Edson Martinho, ele é diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Abracotel. Sejam bem-vindos, Edson e professor. Um prazer tê-los aqui para conversar sobre esse assunto, que por hora é um pouco alarmante também, né, professor? Obrigado pelo convite, né? É uma honra também estar participando do programa. São eventos importantes porque trazem uma temática que é a questão da segurança. Não somente a segurança do usuário de eletricidade, que todos, felizmente a eletricidade está na vida, está presente na vida de todos, né? Mas também dos profissionais, né? Os profissionais da área da eletricidade. Então, são eventos que o Instituto abraça, né? O Instituto Federal abraça para trazer, sediar esses eventos, né? E não somente para a comunidade interna, mas também aberto a toda a comunidade externa. Edson, já é o terceiro ano, né? Essa parceria com o IFRN, como é que surgiu essa parceria? Esse é o terceiro ano que a gente traz consecutivamente ao Rio Grande do Norte esses congressos, esses seminários. Os seminários são focados para a atualização profissional, então a importância de trazer para uma instituição de ensino, porque também além de trazer os profissionais, os futuros profissionais acabam sendo beneficiados nessa história. Dialoga, né? Exatamente. Que é o Seminário de Gerenciamento de Risco e o Encontro de Profissionais Eletricistas, que aconteceu nessa semana no Campus Natal Central, mas teve também um campus que, né, professor, que teve o seu primeiro evento, que foi João Câmara. Né? Como é que foi planejado essas ações, né? Tanto no Campus Natal Central, na terceira edição, quanto no João Câmara na primeira? Os dois eventos que aconteceram em Natal, né, eles, como disse, já estão no terceiro ano, e a ideia é de expandir isso para outros campos do IFRN. Né? A ideia é a gente abraçar a maior quantidade de público possível, né, de pessoas possível, para poder levar a mensagem de trabalhar com segurança, né, e usar a eletricidade de forma segura. E no campus João Câmara, por ter um parque eólico concentrado naquela região, então foi focado, direcionado para essa área de trabalho com segurança em parques eólicos, né, e a questão de gerenciamento de risco em parques eólicos. E a ideia é que nos próximos anos a gente estenda isso para outros campos do Instituto, porque o Instituto é um parceiro importante nessa ação da Abracopel. Como é que o senhor vê essa parceria, né, de um mundo do trabalho que está dentro do Instituto para esses alunos? Importante, o Instituto ele tem essa ação junto à sociedade, né? Não pode ser diferente. Nós formamos profissionais, mas nós temos ações de extensão, ações de pesquisa que estão diretamente ligadas à sociedade, é o mundo do trabalho, é o mundo produtivo. Então, quando a gente se sente honrado de trazer um evento para esse, e é importante ressaltar o apoio dado pela gestão, né? A gestão da reitoria, nosso reitor, o professor Willis, né? E a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, com o professor Márcio, né? E também aqui no Campus Natal Central, o diretor-geral, o professor Arnóbio, tá certo? E o professor Luiz Antônio, que é da Diretoria de Extensão, que inclusive prestigiaram a abertura dos nossos eventos. É importante ressaltar que essa participação e a presença dos dirigentes máximos da nossa instituição mostram que eles acreditam, que eles incentivam, né? E que a instituição está aberta para, a partir daí, a gente ampliar esse trabalho e levar para cada vez mais, como eu disse, mais municípios e outros campos do Instituto, onde um público maior possa tomar conhecimento e participar efetivamente. Não somente profissionais, mas a sociedade de uma forma geral. Edson, a Abracotel foi, digamos assim, o senhor participou como fundador, né? Um dos idealizadores. Em si, começou faz 12 anos, não é isso? Isso. Como é que foi essa ideia? Surgiu de quê? De um evento específico, de uma organização de engenheiros? Eu sou engenheiro eletricista e já trabalhava com algumas palestras, alguns seminários para profissionais, mas a gente começou a identificar uma série de acidentes que aconteciam com os profissionais e com a população em relação à eletricidade. E aí surgiu uma necessidade de reunir em torno de uma associação algo que a gente pudesse fazer mais, ou seja, levar a população, tanto técnica como leiga, as informações de como evitar acidentes de origem elétrica. E aí surgiu, com 10 entusiastas na época, nós nos reunimos, criamos a Abracopel para conscientizar a população sobre riscos com eletricidade. Hoje, com 12 anos, nós temos 4 regionais pelo Brasil, incluindo a regional Rio Grande do Norte, e a gente
através desse trabalho, nós temos hoje mais de 80 colaboradores que vão em suas regiões do Brasil ajudando aí a disseminar a cultura da segurança com a eletricidade. Como é que funciona, então, além desses disseminadores, digamos assim, né, os regionais, como é que funciona no dia a dia? Tem uma organização com essa natureza, né? Além dos eventos, tem coisas mais específicas direcionadas para a população? Então, hoje nós dividimos as ações em duas macro divisões. A atualização técnica são os seminários técnicos, são seminários online que nós temos também através de um programa chamado Eletricista Consciente. São webinários que nós fazemos para os profissionais. Nós temos projeto que desafia o eletricista, chamado inclusive de Desafio do Eletricista, para que ele mostre que ele é um profissional consciente e ao final o vencedor é declarado o eletricista do ano. Nós temos um trabalho congressos internacionais que vai acontecer no dia 4 e 5 de outubro, por exemplo, na cidade de Salto, que é um congresso onde se discute segurança com eletricidade de forma internacional, participação de outros países, e na área técnica, e depois nós temos a área da população. Nós temos dois grandes projetos. O projeto que é o Prêmio de Jornalismo, onde nós incentivamos os jornalistas a pautarem matéria que fale sobre como evitar acidentes de origem elétrica e não somente a tragédia, não somente o fato em si, né? E o segundo projeto, que é um projeto que inclusive nós temos apoio regional da concessionária de energia, a COSERN, aqui no Rio Grande do Norte, que é o Concurso Nacional de Redação e Desenho, que se aplica à garotada entre 6 e 15 anos. Então, de 6 a 10 anos, as escolas desenvolvem o desenho focado em segurança com eletricidade. De 11 a 15 anos, eles fazem redações. E aí, o projeto tem etapa regional COSERN, e regional em alguns estados do Brasil, e esse pessoal também participa da nacional. Então, nós fazemos uma avaliação. Esse ano, nós recebemos cerca de 3.500 inscrições do Brasil. Nós fazemos a avaliação, nossa equipe faz a avaliação e define os primeiros colocados. Nessa semana que passou, nós estivemos em Mossoró e Natal e São Gonçalo do Amarante entregando em 3 escolas os vencedores. Nós premiamos até o 10º colocado em cada escola, ou em cada escola não, em cada categoria, mas o primeiro colocado nós vamos à escola do vencedor entregar. Por isso, nós estivemos em Mossoró, estivemos em Natal, numa escola em Natal, e nós tivemos uma outra escola, São Gonçalo do Amarante, foram os 3 vencedores das 4 categorias. Nós não tivemos inscrição de uma das categorias no Rio Grande do Norte especificamente. Como ainda não saiu a etapa nacional, os vencedores nacionais, essas crianças ainda concorrem à etapa nacional e podem ser os vencedores, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz. E esse concurso a gente está plantando a semente na garotada, ou seja, esses jovens... desde a infância, né? Exatamente. Essa garotada, eles estão aprendendo como evitar acidentes e a partir daí eles vão levantando, eles vão levar isso para sua casa, para sua comunidade, né? Quem sabe até para os pais, né? Que principalmente. Termina, exatamente. Professor Fialho, dentro dos cursos, né? Como eu citei na apresentação, eu sou professor do curso de Engenharia de Energia, Eletrotécnica, diversos cursos que têm a eletricidade, né, como uma matriz. Existe alguma disciplina que o gerenciamento de risco ou esse pensamento crítico sobre coisas que podem acontecer, eles são dados já na formação do engenheiro, do eletrotécnico, do técnico? Disciplinas que envolvem basicamente segurança do trabalho, a questão de sustentabilidade, meio ambiente. Então você tem todo esse trabalho com conteúdo, né, o conteúdo programado que envolve a questão de segurança do trabalho, não somente a eletricidade, mas também outras formas do dia a dia do profissional. Então isso está incluído nas matrizes curriculares, né, desses cursos e contemplam todo esse conteúdo, né. Já é um evento como esse deve contemplar alguns cases, né? Edson, a pergunta que eu faço é bem abrangente, mas eu vou fazer. Qual seria, por exemplo, na sociedade? A gente sabe que depois da época do Lampião, né, do querosene, a eletricidade hoje tem essa matriz para praticamente tudo que a gente faz. Mas quais são os ambientes de mais risco dentro do nosso dia a dia hoje? Então, os principais acidentes apurados pela Bracopel, que também faz uma estatística de acidentes,
estão ligados à residência. Para você ter uma ideia, no ano de 2016 nós apuramos mais de 170 acidentes dentro de residência e mais de 200 na rede aérea, na rede de distribuição da concessionária de energia. Mas o importante é alertar, porque a maioria dos acidentes que aconteceram na rede aérea foram de técnicos, instaladores de painéis, pintores, pedreiros, o pessoal que acaba chegando próximo à rede e sem querer ou sem ter o conhecimento correto do risco que estão correndo, acabam encostando ou chegando muito próximo à rede e sofrem um acidente. Então, o pessoal, para citar, né, o problema não está na rede aérea, mas sim quem chega próximo a ela, né? Então, os dois pontos principais são esses. E dentro de residência, né, nós temos muito choque elétrico com extensões, com T's, com instalações mal feitas ou com fio desencapado, que acabam levando as pessoas a óbito, e a maioria acha que os 110 volts é só para ficar esperto, é só para não ter perigo nenhum. Quem sabe até o eletricista, né, que vai na sua casa, não. Exatamente. Eu consigo fazer aquele testezinho sem... Exatamente, mas estatisticamente nós temos um estudo que mostra que acima de 50 volts em área seca, você já tem o risco de fibrilação cardíaca. E em local molhado, 25 volts. Em local imerso, banheiras e piscinas, 12 volts. Então, nós estamos falando muito menor do que os 110 volts. Aí já é passível de um óbito, de levar uma pessoa a óbito. Então, as pessoas desconhecem esse risco e justamente por isso que a Abracopel faz esse trabalho. E no site de vocês tem, em 2015, 75 mortes só no mês de janeiro, né? Então... Como é que é feita essa contagem? É mais para o eixo Rio-São Paulo? Ou você faz... Nós fazemos avaliação com base nas notícias, nós criamos um mecanismo com palavras-chave e todas as notícias publicadas em várias redes sociais, sites, blogs, nós recebemos uma informação e essa informação é depurada pela nossa equipe. E a partir daí, nacionalmente, nós temos os números. Para você ter uma ideia... Em 2016, os números foram 599 mortes por choque elétrico, 441 incêndios gerados por eletricidade. Isso em nível Brasil. Só no estado do Rio Grande do Norte foram 10 mortes por choque elétrico. Dessas 10, 5 aconteceram em Mossoró. Então, nós estamos falando de números altos e que poderiam ser controlados. Esse é o grande detalhe, porque a eletricidade ela pode ser controlada. Os riscos podem ser todos controlados. Então, se as pessoas conhecem, tanto os profissionais fazem o serviço corretamente, dentro de normas técnicas, usando produtos de qualidade, e se a população solicita esse trabalho, você tem a minimização muito grande dos acidentes. Os riscos aí vão cair para praticamente zero. Esse é o trabalho que a gente faz, ou seja, conscientizar a pessoa e dar informação para que ela possa diminuir os riscos aí. Tudo agindo para que a vida possa continuar, né? Exatamente. Ainda fazer um breve intervalo e você de casa não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. Voltamos do intervalo conversando sobre dois eventos que aconteceram no campus Natal Central do IFRN essa semana sobre energia. E a gente volta a conversar sobre esses riscos, né? Professor Fialho, no dia a dia, né, quais são os alertas que a gente poderia fazer para a população? Tendo em vista que até hoje em dia nas redes sociais a gente tem visto alguns acidentes que são muito frequentes e aí fica... Será que isso é mito ou não é mito? Por exemplo, aquelas pessoas com a mão queimada, o rosto queimado, porque dormiram ou deixaram a noite todinha o celular. Quais são os riscos mais frequentes domésticos, por exemplo? Então, acho que para começo de conversa, uma instalação ela deve ser projetada e executada por profissionais habilitados, que tenham formação, tá certo? E tem condições dentro da boa técnica, com o princípio de economicidade, mas principalmente olhando a questão do lado técnico, do bom dimensionamento, utilizando materiais corretos. Esse é o primeiro grande passo. O usuário, né, como a parte de como lidar com a energia, é utilizar equipamentos que garantam o uso eficiente dessa energia, tá certo? Ou seja, como se conectar na rede elétrica, né, com plugs adequados, tá certo? Instalação sem ter
fiação aparente, né, fiação exposta, que tudo isso... Gambiarra, né? Gambiarra, a famosa gambiarra, onde a pessoa inadvertidamente pode tocar, tá certo? Ou algum equipamento com carcaça metálica, ou corpo metálico encostar. Então, e claro, fazer manutenções, né? Fazer manutenções para ver sua instalação como está, né? O tempo de vida útil da fiação, se foi atingido, a gente tem muitas instalações, né? Onde o tempo de vida útil dos equipamentos, principalmente dos condutores elétricos, né? A isolação já não está sendo suficiente para funcionamento adequado. Então, mas isso tem que se passar por profissionais, né? O leigo ele não conhece, então ele tem que contratar pessoas, né, que têm formação, né, dentro da área de instalações elétricas, de energia elétrica como um todo, tá? E são as pessoas habilitadas a lidarem com isso, né? E assim, a eletricidade ela traz as vantagens que todo mundo conhece, né? A gente não vive sem eletricidade, tá? Mas ela está muito próxima da gente e o uso correto deve ser constante. As pessoas têm que saber como lidar com a eletricidade, como usar de forma correta, né, com responsabilidade, né? Isso dentro do âmbito dos ambientes onde a gente mora, residenciais, ambientes de trabalho, na rede pública de energia, né? Então, assim, nós temos alguns acidentes, como o pessoal que lida com a rede elétrica, fiação exposta, chega a ter um fio caído na via pública, então não se aproxima desse fio, não vá lá tocar nesse fio, né? Passe distante, entre em contato com o concessionário para corrigir isso. Tem esse alerta que deve ser feito, né? Dentro de casa, se detecta algum problema, né? Chama um profissional para corrigir. Às vezes uma lâmpada que queima sempre, né? Tem alguma coisa errada, né? E às vezes, veja bem, o Edson estava comentando a questão das estatísticas, que existe uma dificuldade de a gente ter isso, né? Porque esses números, mesmo alarmantes, eles ainda são, vamos dizer assim, eles não retratam a realidade mesmo, ou seja, existem muito mais acidentes, inclusive acidentes fatais, né, que essa estatística leva esses números mais altos. Então, normalmente, a pessoa pode sofrer um acidente de origem elétrica, mas que teve como consequência, por exemplo, um traumatismo. Sei lá, vai trocar uma lâmpada, está em cima de uma cadeira, e aí leva um choque elétrico e cai. Então, quando ele chega no hospital, é um traumatismo, né? Não necessariamente a origem, a causa que foi um choque elétrico vai aparecer. E não vai entrar na estatística, né? Os índices... muitos acidentes que ocorrem sem ter uma testemunha, por exemplo, são dados como parada cardíaca ou parada respiratória. Então, você está em casa só e vai mexer, exatamente. Está tomando um banho, por exemplo, tomou um choque, morreu durante o banho, a gente não sabe, ou entrou numa piscina, entrou numa banheira, a gente não sabe se isso foi... uma situação de choque elétrico, a menos que alguém presencie, né? Mascara, né? Exatamente. E é importante, só para complementar, eu acho que também dentro de uma residência você tem o ambiente do banheiro, ele tem uma situação de risco, né? O box, onde você tem a área de banho, né? Você está lidando com chuveiro elétrico, tá? E você tem a questão água, a pessoa está pisando em água, está imersa, né? Então, assim, esses dois fatores levam a uma situação de risco. Então, isso tem que ser trabalhado. Por exemplo, uma dica bem simples, nunca trocar aquela chave de posição verão e inverno com o chuveiro ligado. Tá? Muita gente faz isso, às vezes de forma inadvertida, até usa uma vassoura ou até um rodo para ficar batendo naquilo ligado. Não, tem que estar desligado e de forma correta, inclusive desligar, né, no disjuntor para fazer isso. É a forma mais correta, não fazer de forma ligada. Ou até a própria a troca da resistência, né? A gente vai lá e faz. Não pode fazer, tem um risco, né? Ficar emendando resistência, né? Tudo. E sabe que uma percepção que eu tenho, né, há muitos anos andando para o Brasil, e o Nordeste usa muito essa prática, não especificamente o Rio Grande do Norte, não vi, mas o Nordeste usa muito, de colocar um interruptor para desligar o chuveiro dentro do box ou próximo ao box. Isso é proibido por norma. Isso a norma não permite, a norma e a boa prática, naturalmente, não permite, porque você vai interromper uma energia num nível onde você está molhado, pode cair água. Inclusive em hotéis, né, pousadas. Eu vejo muito isso, exatamente. Não só em casa. Então, foi por isso que eu estou dizendo. O senhor falou, eu lembrei agora, em hotéis já vi isso também. Sim, tem muito. Então, isso é uma prática que se adotou, principalmente no Nordeste, a gente tem visto isso, mas é perigosíssima e as pessoas continuam usando. Então, tá aí a situação que o Augusto citou. Né? Edson, a questão do dispositivo DR, já é uma norma desde 97, né? Mas que ainda provoca muitos acidentes. Sim, então o DR ele é um dispositivo criado para interromper a energia elétrica na ocorrência
de uma possibilidade de choque elétrico. Na verdade, tecnicamente, ele faz a interrupção da energia por fuga de corrente. É que entende-se que um choque elétrico é uma fuga de corrente e essa fuga de corrente passa pelo corpo, então o DR atuaria. Ele tem essa função, ele é um dispositivo de segurança. Em norma, a norma 5410, a BNT-NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, que é residencial, ele diz que, desde 1997, como você disse, você tem que ter pelo menos um DR protegendo a sua instalação elétrica. Via de regra, as prediais residenciais, né? Mas, infelizmente, nós fizemos uma pesquisa o ano passado, final do ano passado, e nós publicamos esse ano, em 1.100 residências no Brasil, e nós encontramos 28%, 29% desse dispositivo instalado nas casas. Ou seja, a maioria não se preocupou com a segurança e aí se preocupa com outros produtos. Porque tem um custo adicional, né, para quem está em casa. Só que ele Tem, não vê o risco, né? É baixo. É um custo muito baixo. Você vai pagar de 100 a 150 reais uma instalação de um DR. Quanto custa isso pela vida, né? E por isso um tema desse importante aqui no programa de Educação em Pauta, porque a gente tem que criar essa educação, né, de lidar com a energia. Exatamente. E isso é bastante grave, né? Porque você pode perder um filho por conta da economia de que 150 reais. Exatamente. Você citou exatamente. O número de acidentes com crianças é grande. Dentro desses 599 mortes, ou 170, mais de 170 dentro de casa, muitas crianças acabam perdendo a vida com choque elétrico que poderia ser evitado com o DR instalado. Como eu citei no outro bloco, né, a eletricidade ela tem uma série de formas de controle. O DR é um dos dispositivos que garantiria certamente a segurança e evitaria os acidentes fatais. Mas por curiosidade, vou fazer essa pergunta em relação às tomadas, não é? Hoje tem até teorias para as crianças e colocar móveis no quarto de uma certa altura. Tem alguma recomendação para esse tipo de mecanismo, interruptores, ou então o próprio uso daqueles estruturas que tapam a tomada para quartos de criança, por exemplo? Então, hoje a tecnologia vai sempre avançando em prol da segurança, né? Hoje você tem tomadas que só funcionam se você inserir o plug completo, né? Então tem tomadas hoje que se a criança enfiar um pininho, alguma coisa, ela não energiza. Mas a tecnologia traz isso e aí tem o custo inerente. Então, sem a tecnologia, o que a gente diz hoje? O tapa-tomada é a primeira barreira e o DR instalado seria a tua garantia de segurança, né? Então, dá uma reformada. A nossa recomendação é, pelo menos a cada 5 anos, faça uma verificação completa na instalação elétrica, com um profissional habilitado, como o professor Augusto falou, né? E a partir daí, com base nas normas técnicas, você vai ter os índices de segurança. A partir do que foi apontado das conformidades e não conformidades, você providencia a reforma da sua instalação elétrica para adequar. As tecnologias vão acontecendo, vão avançando, as informações vão trazendo e aí você precisa estar sempre atualizando. Então, a cada 5 anos, uma reforma da instalação elétrica está de bom tamanho. Professor Fialho, recentemente a gente teve me corrija até se a expressão está errada, mas eu vou tentar deixar mais básica. As tomadas que eram de 2 pinos, agora são 3, né? Entrou o neutro, se eu não me engano. Entrou o pino de aterramento. De aterramento, né? E qual é a relevância também da gente fazer esse alerta? Porque você tem uma extensão que tem uma entrada antiga, não atualizou, e aí você vai corta um pino, ou você tenta fazer gambiarra. Isso daí também provoca muitos riscos. Né? Foi um avanço, foi incluído nas instalações, né? Tomadas com o terceiro pino, que é o pino de aterramento. Todos os equipamentos que você compra, eletrodomésticos, ele já tem o plug com 3 pinos. Os novos, né? Os novos. Então acontece o quê? Você tem uma instalação vamos dizer, mais antiga, e aí você tem tomadas com 2 pinos. Então como é que você vai usar esse... Então partiu-se uma prática no Brasil comum de você ter adaptadores, você quer fazer uma adaptação. Né? Então você como um adaptador que vai casar esse plug de 3 pinos com uma tomada com 2 pinos. Bom, se você parte para isso, então você está fazendo uma adaptação para casar do ponto de vista de conexão. Mas a parte principal, que é o aterramento, continua sem existir. E o aterramento é vital existir em toda a instalação elétrica. E ele tem essa função exatamente de diminuir o risco, né? Exatamente. Só complementando, né, a tomada, o padrão brasileiro foi adotada justamente para que você tenha a obrigatoriedade de ter 3 pinos na tomada e não no plug, não necessariamente o plug.
E o terceiro pino é o condutor de proteção, é o fio terra, né, para que a gente tenha a minimização dos acidentes. Ele vai ajudar, em conjunto com o DR, em conjunto com outros dispositivos, ele vai ajudar aí na possibilidade de redução de choque elétrico. E é importante assim, claro, eu volto mais uma vez à questão do profissional. Né? Quem vai fazer essa instalação, certo? Quem vai fazer essa adequação numa rede que só tem a princípio 2 fios, tá certo? A fase e o neutro. Né? Então, como eu vou colocar agora o condutor de proteção, é o chamado terra, né? Ou aterramento, o condutor de aterramento. Então, precisa contratar um profissional habilitado que ele faça essa reforma, agora uma reforma com critérios. Não é simplesmente puxar um fio e ligar no quadro. Não, ele tem que ter o pessoal, daí acaba a capacitação desse profissional do conhecimento técnico para dimensionar essa nova instalação, essa reforma, de forma a atender às necessidades, né, e acompanhar a evolução tecnológica. Né? Então, isso precisa ser feito e o usuário, tá certo? O dono da casa, o pai de família, como disse, a mãe de família, tem que saber disso, né, que é uma realidade, tem que ser adequada nas suas instalações, mas como contratando um profissional que possa realizar isso de forma correta. Lembrei agora da década de 90, né? Quando a gente comprava o primeiro computador, tinha que chamar o eletricista para colocar o aterramento. Pois é, exatamente. Aliás, só complementando a história da tomada, nem todos os equipamentos vêm com 3 pinos. Por quê? Porque os equipamentos têm uma proteção contra choque extra, que a gente chama de classe 2. Né? Mas os que vêm com 2 pinos já estão protegidos e não precisam do controle de proteção. Os que vêm com 3 pinos precisam do condutor de proteção. Por outro lado, a instalação tem que disponibilizar em 100% dela os 3 pinos. Por isso, o padrão de tomada atual. Muito obrigado, Edson, e professor Fialho, pela entrevista de hoje. Muito obrigado. E faço votos para que venham acontecer outros eventos, né? Sistematicamente. Certamente, o ano que vem estaremos de volta e convidamos aí todos os telespectadores para estar conosco. Muito obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, sempre fazendo o convite para todo sábado às 10 horas da manhã aqui na TV Câmara, bem como aos domingos no mesmo horário. Além do nosso canal do YouTube, por onde você pode acompanhar todos os programas que já foram exibidos aqui na TV. A gente se vê na próxima semana. Até lá!